Olá, minha gente, boa tarde. São 16 horas em ponto. Estou falando aqui de Recife, na verdade da região metropolitana do Recife, né? E hoje a nossa live é super importante e essencial, que é sobre nutrição e imunidade. Acaba de entrar a nossa querida Luana. Seja bem-vinda, Luana. Vamos apertando o coração, mandando os convites, confirmando se o áudio está bom, se está legal, né? Se o enquadramento também está legal. E nós aguardamos aqui a nossa convidada, a doutora Tereza Cristina, que vai conversar conosco diretamente de Salvador, da Bahia, para um papo super importante. Adriele, seja bem-vinda, boa tarde. Luiz Gabriel, apertem o coração e cheguem aqui, ó, nesse convite aqui, ó, nesse foguetezinho, e saiam enviando para os seus parceiros, para os seus amigos, para os seus colegas, para que eles possam participar dessa live super importante sobre nutrição e imunidade com a doutora Tereza Deiró. Estamos aguardando ela entrar na sala. Eu já mandei. Boa tarde, querida. Boa tarde. Cleuboy, boa tarde. Boa tarde. Ana Luísa, muito obrigado pela presença de vocês. Raul Farias, boa tarde, meu querido. Dona Tereza já está aparecendo na sala. Ela está pedindo agora para entrar no bate-papo. Vamos convidá-la. Caetano Veloso, boa tarde, meu querido. Diego Hernandes, forte abraço. Vamos ver como é que está a conexão agora. Doutora Tereza, boa tarde. Ana Paula Carneiro, seja bem-vinda. Agora sim. Olá. Cleoneide de Várzea da Roça, seja bem-vinda, Cleoneide. Doutora Tereza. Nossa. E aí, tudo tranquilo? É um pessoal amigo aqui do interior da Bahia, muito bom. Que coisa boa, que bom. coisa boa. Que coisa boa. E é pronto, bom doutor que o pessoal... Raul acaba de entrar. Olha, eu vou fazer um pedido. As pessoas que forem entrando aí, vão colocando, porque muitas vezes o endereço delas no Instagram não corresponde ao nome. Então, coloca o nome logo abaixo e coloca a cidade de onde é, o estado. É muito importante. Eu vou dar uma pausa aqui em Caetano Veloso, tá? Para a gente começar essa conversa super importante, essencial nos dias atuais, que tem a ver com imunidade, que tem a ver com nutrição. Mas antes, como a gente faz em todas as lives, doutora Tereza, antes de lhe apresentar, inclusive, e antes de começarmos a conversar, eu peço mais uma vez a quem já está na sala que aperte o coraçãozinho aí e que mande convite para as pessoas através desse foguete aí, ó. Tem aí, ó, um foguetezinho. Você manda o convite, vai lá para o privado, as pessoas entram na sala e vêm conversar conosco. Mas vamos lá. Eu sempre faço uma atualização do mapa da Covid no mundo aqui. A gente vai fazer só no Brasil hoje, para prestar solidariedade às famílias e para não deixar cair no esquecimento, não é? Infelizmente, essa fatalidade que nos acomete agora. Então, no caso do Brasil, não é, doutor? Não podemos. No caso do Brasil, já estamos com mais de 3 milhões de casos de contaminação e já ultrapassamos hoje mais de 103 mil óbitos. São 103 mil, eu estou arredondando, famílias chorando com saudade de pessoas de vidas insubstituíveis. Pesquisei o estado da Bahia. O estado da Bahia, 198 mil casos, 4.067 óbitos. A gente presta aqui as nossas condolências ao povo baiano. A minha cidade... Infelizmente, né, professor? Infelizmente. A minha cidade, Escada, Pernambuco, zona da Mata Sul daqui de Pernambuco. 51 óbitos, dado atualizado de hoje. 51 óbitos. Só para chocar as pessoas que estão nos escutando agora. O Vietnã, com 95 milhões de habitantes, uma população densa, uma renda média per capita que corresponde a 1/3 da renda brasileira, 17 óbitos, 17 casos fatais. Esse dado, essa matéria sobre o Vietnã está na BBC, no site da BBC, com data de 9 de maio de 2019. Alguma coisa está acontecendo de errado em nosso país. País. Antes de lhe passar a palavra,
Hoje é o Dia da Juventude, dia também do falecimento, do assassinato de Margarida Alves, Margarida Maria Alves. Então, em sua memória, a gente também realiza esta live, grande mulher, lutadora pelos direitos humanos. Meus queridos, minhas queridas, a nossa convidada hoje, ela tem graduação em nutrição pela Universidade Federal da Bahia. Ela tem mestrado em nutrição pela UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, doutorado e pós-doutorado também pela UFPE. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal da Bahia. O orientador dela aqui é uma pessoa que tem um carinho por ela enorme. E, por coincidência, nós todos também temos por ele, Dr. Raul Manhães de Castro. Então, a partir desse momento, grande Raul, que já está na sala agora, a partir desse momento, eu passo a palavra para a doutora Tereza Cristina Bonfim de Jesus Deiró. Doutora Tereza, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Pois é, nós vamos tratar de um assunto que muito nos interessa, mas antes, né, como seres políticos e humanos que somos, e professor, você que está aí na minha frente, meu querido professor Luiz, que eu conheci há pouco, estamos nos conhecendo agora. Eu quero endossar suas palavras e dizer que é extremamente preocupante e entristecedor o que está acontecendo no nosso país. E sabemos que, infelizmente mesmo, tudo isso está ocorrendo, nós estamos perdendo muito mais vidas que poderiam ser poupadas se tivéssemos ações mais efetivas, ações dirigidas e preocupadas com a população brasileira por parte do governo federal. Então, amargamos muito, não só as famílias, como o povo brasileiro, né, chora, lamenta muito que vidas pudessem ser poupadas, como você citou, exemplo de país, o Vietnã, além de tudo, país pobre, muito pobre, que está muito longe de ter as riquezas do nosso país, mas infelizmente nós estamos, não dá para calar, não dá para nós calarmos que a situação poderia estar muito melhor e nós tivéssemos conseguido poupar mais vidas. E como eu sou vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e conselheira do Conselho Estadual de Saúde, eu gostaria de enfatizar aqui o quanto nós lamentamos a perda de muitos trabalhadores da saúde, não só do estado da Bahia, como do estado de Pernambuco, do Nordeste inteiro e de todo o nosso país, e de todo o mundo. Não dá para a gente falar de como poderíamos contribuir enquanto profissionais, tanto da área da educação, que é o caso do nosso companheiro Luiz, como os trabalhadores da saúde, não poderíamos deixar de falar sobre o quanto poderíamos poupar toda a população e os trabalhadores da saúde. Então, nossa saudação e nosso sentimento profundo, nossa solidariedade incondicional a toda a população e aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão se dedicando aí na linha de frente e que muitos perderam a vida dos seus, não é? E perderam a vida também de muitos trabalhadores da saúde e suas famílias estão aí sofrendo. Tivemos já muitos casos aqui na Bahia, mas para a gente não fugir do assunto, eu vou começar. Inclusive, eu quero deixar claro que falar sobre esse assunto é um imenso desafio. Uhum. E eu confesso que, e professor Raul, que nos assiste aí, sabe, que a nossa área de pesquisa é uma área que depois a gente pode conversar também sobre isso num outro momento, é uma área que a gente estuda o sistema nervoso central, em particular o sistema serotoninérgico,
onde nós, né, o nosso grupo aqui, eu não posso deixar de citar, porque é um grupo pequeno de pesquisadoras, eu, a professora Jaísa Medeiros, que fomos orientandas do professor Raul, e a professora Denilda, também orientanda deles, que estudamos aí em Recife, e hoje somos professoras da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. Portanto, a nossa responsabilidade, ela não é uma responsabilidade para o nosso público. Eu costumo dizer, Luiz, meu querido professor, que a nossa responsabilidade ela é muito maior, porque é uma responsabilidade de cidadania, de que somos os intelectuais desse país, que estamos responsáveis pela formação de novos profissionais, né, dos profissionais de saúde, seja em qualquer área, né? Inclusive, abro parênteses para dizer que eu me sinto responsável, porque sou, inclusive, tutora de uma residência multiprofissional no Hospital das Clínicas. Nesse momento, alguns dos colegas devem estar nos assistindo, o que muito me orgulha, porque eu me sinto fundadora da residência multiprofissional. Entrei no início, logo em 2010, e estamos, né, comemorando os 10 anos da residência multiprofissional em saúde. Portanto, a saúde não é de uma única área, a saúde é multiprofissional, para que nossas pessoas, a gente tem, às vezes, por conta de trabalhar no hospital, dizer nossos pacientes, não. Cuidarmos de todas as pessoas, né, que estão nascendo, jovens, idosos, todo mundo. Sim, muito Luiz. bem. Inclusive, me perdoe a interferência, doutor Raul me deu um puxão de orelha hoje. Ele vive me perguntando se eu tenho a orelha grande. Hoje eu entendi o porquê. Eu lhe chamei de médica numa gravação. Eu acho que é senso comum. Para mim era, né, que nutricionista também era a mesma coisa que nutróloga. Eu gostaria que, inicialmente, a senhora explicasse um pouquinho qual a diferença entre o nutrólogo para o nutricionista, e depois a senhora já emenda com aquela provocação. Como a nutrição pode contribuir para melhorar a nossa imunidade. Nós temos aqui duas perguntinhas na caixinha, mas eu não vou abrir agora. Mais adiante, eu vou liberar as perguntas do público para que a doutora Tereza possa respondê-las e comentá-las. Doutora, fique à vontade. Pois é. Então, a diferença é muito clara. Os nutrólogos, eles são médicos que fazem especialização em nutrologia. O nutricionista, ele é o nutricionista graduado em nutrição, e ele pode ser doutor em nutrição ou em outra área. Nós temos pessoas da área de psicologia, da fisioterapia, que são mestres e doutores em nutrição. Mas eu fiz meu doutorado, meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doc em nutrição, né? Como eu lhe falei, nossa linha de pesquisa está mais adentrada no sistema nervoso central, mais especificamente no sistema serotoninérgico, onde a gente atualmente estudamos os efeitos, né, de substâncias que são antidepressivos, né? Meu doutorado foi nessa área, e que, como ferramentas para a gente estudar o sistema serotoninérgico, mas, essencialmente, atualmente eu estudo os efeitos do triptofano, que é o precursor da serotonina. Mas nós somos profissionais da área de saúde e temos formação generalista. Então, a nutrição, ela tem, vamos dizer assim, uma amplitude muito grande. Tem que ter um amplo espectro de informações, assim como outras áreas da saúde. Porque quando você cuida do indivíduo ou da população, você não pode cuidar da cabeça, ou do fígado, ou do braço. Você cuida dessa pessoa como um ser integral. Ou, no aspecto da saúde coletiva, cuidamos, né, da nutrição e da alimentação de coletividades, seja ela sadia ou seja ela enferma, correto? Então, a gente já vai entrando aqui, acho que ficou claro que nutrólogo é médico que fez a área de nutrologia, portanto, eu sou nutricionista com muito orgulho de formação. Então, vamos lá. Veja bem,
esse assunto, ele nos é muito, muito caro, né? E muito importante pelo seguinte, a imunidade, ela é modulada por inúmeros fatores, não é? Esse que ocorre a nível celular e a nível molecular. Então, a gente ouve falar, né? Inclusive o exame aí para os exames para detectar se o indivíduo teve a Covid-19, que eu acho que deve ser um foco nosso, um exame que mostra a presença de imunoglobulinas, não é? Então, essas moléculas, elas são responsáveis por demonstrar se você foi acometido por um vírus, não é? Outras moléculas são responsáveis por demonstrar a presença de bactérias. Quando a gente vê o resultado do exame, não é? Você me falou que tem muita gente aí de segundo grau que deve estar nos assistindo, que você é professor do ensino médio. Perfeito. Então, quando a gente olha o resultado do exame, de um exame de qualquer pessoa, normalmente o médico pede um hemograma completo. E aí a gente vê várias frações, vê o hemograma completo, né? E depois vem os leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, as frações disso, né? E aí os glóbulos brancos, eles demonstram, por exemplo, né? Entre eles os leucócitos, se você está acometido por um processo infeccioso, né? Um processo inflamatório, o processo infeccioso, aí os leucócitos aumentam, não é? E por aí vai. Então, nós não vamos adentrar sobre exames laboratoriais, mas é bom saber que a imunidade, ela aparece nesses resultados de exames. Por exemplo, um indivíduo que teve uma dengue hemorrágica, não é? E doenças, câncer no sangue, a leucemia, as plaquetas desse indivíduo, né, e vários outros tipos de tumores que a gente não vai aqui adentrar, isso é mais da área médica, mas a gente tem que citar um pouco, esses indivíduos vão apresentar alteração nas plaquetas. As plaquetas vão estar reduzidas. Então, o sistema imunológico, ele é permeado por vários fatores. Mas como nós estamos aqui para falar da questão da alimentação, no final da nossa live, se for possível, eu até mostro, né? Eu deixei o computador aberto aqui no artigo que fala do papel das vitaminas, dos minerais e de substâncias que dão esse colorido às frutas e às verduras, que são chamadas de polifenóis, não é? Então, quando a gente vê a beterraba roxinha, o tomate, eles têm substâncias que não só conferem aquela cor, não é uma anilina que a gente colocou ali. Eles são substâncias que vão ajudar, vão contribuir para melhorar a nossa imunidade, não é? Porque são substâncias antioxidantes. Aí, os polifenóis são antioxidantes. Ah, sim, professora, mas eu conheci a vitamina C também. A vitamina C é primordial. A gente não toma a vitamina C, tomamos suco de laranja, suco de limão, para evitar as gripes. Eu já vou entrando nesses aspectos. Então, atualmente, com essa questão da Covid, eu faço sempre questão de colocar, né, e abro um parêntese e já fecho, né, que todos os alimentos saudáveis, né, são importantes nesse momento, como são importantes em qualquer momento da vida, para nós prevenirmos determinadas doenças, não é? O acometimento por doenças evitáveis. E tem que molhar a garganta. Com certeza. E a gente ressalta agora a importância da vitamina A, da vitamina C, da vitamina D, desses polifenóis que eu estou falando, porque coincidentemente, né, quando eu falo de vitamina A, e aí você diz assim, professor, o que é rico em vitamina A? Aí todo mundo sabe, né, que cenoura é rica em vitamina A.
Que aquela cor amarela da abóbora, da cenoura, é por conta do precursor, que é o beta-caroteno, não é? A gente chama de carotenoides, o beta-caroteno, que ele, no nosso organismo, ele vai formar a vitamina A. Então, essas vitaminas, elas são responsáveis por melhorar a imunidade, porque fazem parte de processos metabólicos que hoje não dá para a gente abordar todos esses processos. Mas eu disse no início que a imunidade ela é mediada por células e moléculas, tanto moléculas que demonstram que já existe uma infecção ou que existe, por exemplo, o contágio com um vírus, que pode ser o vírus da gripe, né? A influenza. E agora nós temos o SARS-CoV-2, que é, né, a síndrome respiratória caracterizada pelo coronavírus, que temos aí a Covid-19, que é uma denominação dada pela Organização Mundial de Saúde, não é? Coronavírus disease, né, de doença, em inglês, né? 19 porque foi no ano de 2019. Então, a gente tem que focar em quê? Não existe alimentação milagroso, penso que para nenhuma doença. Mas vejam bem quem nos ouve. Se nós estamos pensando em melhorar a imunidade para resistirmos a vírus, a bactérias, a outras doenças, nós não podemos deixar de colocar que, uma vez melhorada a imunidade, não é? A pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, que tem as doenças crônicas não transmissíveis de uma forma geral, a gente chama de DCNT, né? Doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, as cardiopatias, né? Em geral, que muito matam no mundo inteiro, né? A obesidade cresce assustadoramente em níveis epidemiológicos, e são essas pessoas que ficam em situação pior quando são acometidas pela Covid. Infelizmente, eu olhei o boletim aqui do estado da Bahia, não é? E isso se reflete muito nos outros estados, que as pessoas com obesidade, né, muitas pessoas com obesidade, nós perdemos essas pessoas. Porque o sistema imunológico desses indivíduos, ele tem respostas, né, apresenta respostas prejudicadas. Né? Tem o prejuízo da função respiratória, né? O prejuízo de camadas de gordura, né? A gordura abdominal, e muitos outros fatores e que comprometem uma resposta melhor ao tratamento. E aí esses Doutora pacientes Tereza, agravam. Pois não, Luiz? Veja bem, algumas pessoas estão deixando perguntas aqui nessa parte dos comentários. Eu peço para elas deixarem aqui nessa caixinha aqui, ó, que tem uma interrogação. Já temos 7 perguntas. Daqui a pouquinho eu vou abrir essas perguntas para que a doutora Tereza possa comentar. Mas veja bem, por que os idosos, no caso da pandemia, passaram a ser esse segmento de alto risco? Bom, eu explicaria assim, bem rapidamente, o seguinte. Muitos processos metabólicos, inclusive de resposta para essa resposta do sistema imune, eles estão, eu diria assim, mais lentos com o decorrer dos anos, não é? Nós diminuímos bastante, se você... Na biologia que você estudou e que eu estudei também, até no nível médio, assim, para os meninos entenderem, a gente, no início da vida, que nós estamos na fase de crescimento, nós estamos em uma fase franca de maior proliferação celular, não é? Então, a gente tem um crescimento em número de células muito maior. As células aumentam, não é? Em volume e a gente vai crescendo. Quando chegamos à idade adulta para o envelhecimento, as células corporais, de uma forma geral, não é? Inclusive a do sistema nervoso central,
elas permanecem, né? Tem uma renovação, não é que vai ficar estagnado, mas as células, elas têm uma menor velocidade de aumento em número, não é? E elas crescem e a gente continua com um surgimento, digamos assim, de células novas, mais lento do que na idade jovem. Então, nisso também ficam as células de defesa do organismo, não é? Então, essa questão a gente chama de hiperplasia e hipertrofia, não é? Então, a gente sai dessa fase de hiperplasia, que é o aumento em número de células, e a gente entra nessa fase de hipertrofia, não é? Então, a gente tem um número de células mais definido e ocorre também a morte celular natural. Isso faz com que todo o nosso processo metabólico ele esteja, e também as respostas às agressões, né, por bactérias, por vírus, né, e outros agentes agressores, e esse vírus, não é que não é um ser vivo, né, é diferente a classificação do vírus, por isso ele é tão invasível, né, e ele se liga na membrana celular, causando esse dano todo. É preciso que a gente entenda que, se a gente tem uma imunidade melhor, ela será melhor mediada, né? Um organismo que responda, então, no idoso, no diabético, no hipertenso, essa imunidade, ela já vai estar de antemão comprometida, não é? Ela já está comprometida. Mas tem uma coisa, Luiz, importante que é bom a gente colocar. Aqui no estado da Bahia, me parece que no Nordeste também, de uma forma geral, nós temos visto que, assim, ocorreu algo que não era muito esperado. A mortalidade, a morbidade, ou seja, a doença, acontece na idade adulto e na idade, e com relação aos mais velhos, a partir de 60 anos. Porém, a mortalidade, ela se expressou de forma mais agressiva a partir dos 80, e por incrível que pareça, entre os 30 e os 59. Aqui na Bahia está acontecendo isso, né? E tem outros vieses que não se esperava, né? Tem aí o viés também, a gente vê como a questão do estado nutricional é importante. Alguns atletas. O estado nutricional já tem estudos que foram realizados lá na China, né? Por conta de ter sido o primeiro país nessa nova leva, né? Porque nós já tivemos o coronavírus em outros países antes de agora, mas ficou por lá, né? Que teve outro nome, inclusive o MERS, né? E o nosso é o SARS-CoV. E aí nós entendemos, e esse artigo demonstrou, eu fiquei assim, muito contente quando encontrei esse artigo de 2020. Depois eu vou colocar para você colocar aí no seu Instagram, porque os estudantes podem acessar, que acredito que agora não dê tempo para mostrar. Então, mostra que não só eu coloquei as vitaminas A, vitamina D, vitamina C, e nesse artigo, inclusive, demonstra que quando foram feitos os exames e se viu déficit de vitaminas do complexo B, vitamina B6, B12, B9, né, se verificou que os pacientes que tinham deficiência nessas vitaminas, eles agravaram mais. Ou aqueles que não, que eram mais supridos, vamos dizer assim, eles eram supridos. Então, se começou, inclusive, lá na China, a suplementar a alimentação desses pacientes com essas vitaminas. Mas, como você vai dar uma interrompida aí para a gente ver agora, as perguntas, depois eu falaria também de minerais, dos minerais que são muito importantes para a gente melhorar aí a imunidade, e coloco mais detalhes sobre as vitaminas. Muito bem, muito obrigado, doutora. Vejam bem, nós chegamos na primeira metade da live, tá? Eu vou abrir agora as perguntas, eu vou ler, para a gente ganhar tempo. Se a senhora tiver aí uma canetinha
e um papel aí, vá anotando rapidamente em tópicos. Peça ajuda aí à sua assessoria. Já estou pedindo ajuda aqui. Pronto. Eu quero registrar que tem... familiar. Nós temos gente de Moçambique aí, o professor Mário de Moçambique. Mário, te amo. Isso. Morou comigo aí em Recife. Doutor Francisco, lá de Barra, aquele que a nossa amiga viu bem garotinho. Foi meu estagiário. Renata Ribas, doutora Renata Ribas, colaboradora nossa aqui na live também, em nossas lives. Né? Então, agora vamos abrir agradecendo a presença de todos. Vamos abrir agora as perguntas. Vamos lá. Primeira, vá anotando aí. Qual a melhor fruta, e aí pode falar em todas que a senhora quiser, para melhorar a imunidade? Fruta boa para a imunidade. Rosângela Lins, de Primavera, Pernambuco. Fiz tratamento contra câncer e fiquei com leucopenia. Como posso melhorar a imunidade? Deu para anotar? Estou anotando, pode falar. Pronto. Anoto Genivaldo, isso, Genivaldo Barros. Menininho de Várzea da Roça, laranja e limão, batidos com casca. Previnem contra a Covid? Outra, maçã, inhame e água de coco. Ajuda a combater a Covid? 4. Eu acho que depois eu passo para as próximas, tá bom? Maçã, inhame e água de coco. Isso. Tá, isso. Depois eu passo para as então próximas. Vou responder rapidamente. Isso. Seja sucinta a partir de agora, porque tem outras chegando. Bem rápido. Agora você vai... Vamos dar uma corridinha aí. Uma acelerada aí. Qual a melhor fruta? Na verdade, quem defende alimentação saudável, todos os nutricionistas defendem, eu diria que todas as frutas, todas, porque cada uma das frutas, elas são ricas em determinadas vitaminas, em determinados minerais. O que faz a gente melhorar a imunidade é a gente ter um pool, né? Várias frutas dessas. Então, eu já aconselho de antemão que pelo menos você ingira por volta de 5 a 6 por dia, 5 a 6 frutas, variando. Não é para comer uma melancia inteira, viu? Genivaldo aí de Barra. O pessoal do interior parte uma melancia e quer comer a melancia toda. Não é? Aí, nesse caso, se tiver diabetes, vai elevar. Mas não que melancia na quantidade certa, não é? Por volta de 200 a 300 gramas com a casca, que a parte de polpa ela fica menor, né, porque a casca pesa, é quantidade suficiente para qualquer pessoa. Então, por exemplo, no caso, eu sempre coloco a questão dos diabéticos, porque pode surgir essa pergunta, porque os diabéticos, muitas vezes, muitos médicos, até infelizmente, por falta de uma colega nutricionista que possa recorrer, acaba restringindo muito a alimentação, quando, na verdade, não é para restringir. Diabético pode comer batata doce, diabético pode comer beterraba, diabético pode comer banana, sim, melancia, melão. Agora, é preciso que entenda um pouco, indo para um nutricionista, que frutas têm índices glicêmicos diferentes. Algumas elevam mais a glicemia, mas não é para demonizar a frutose, não. Toda fruta tem a frutose. Mas esse açúcar é bom, não é bom para o organismo, né? Então, é preciso que ele se soma à quantidade de carboidratos que a gente calcula na dieta, seja ela coletiva, seja ela individual. Então, eu chamo também a atenção para responder aqui a questão da Rosângela, de que quanto mais você variar, melhor. Nós brasileiros, baianos, nordestinos, temos um privilégio de ter inúmeras frutas de época. Porque comprar frutas caríssimas, a gente tem que fazer dietas saudáveis, de baixo custo. Então, a gente vai na feira livre, na feira orgânica, vamos priorizar aí, privilegiar a agricultura familiar, não é? Já coloco essa questão. Muito e vamos plantar, na medida do possível, os alimentos, os temperos, não é?
Eu planto aqui na minha casa, né? Eu moro na capital, mas a gente pode cultivar coentro, cebolinha, açafrão, né? Cúrcuma, que tem os polifenóis que eu estou falando na raiz, aquele amarelinho, gengibre, né? Então, é preciso que a gente varie as frutas e se utilize também desses outros nutrientes que estão, inclusive, em certos condimentos. Mas aí a gente vai e compra no mercado, ele vem com fraude, etc. Então, a gente vai partir para cultivar e para a Feira dos Orgânicos e depois eu falo melhor sobre isso se der tempo. Mas, Genival, quem foi a pessoa da leucopenia? Me ajude aí. Rosângela Lins. Que falou da leucopenia, foi ela? De Primavera, Pernambuco. Olha, no caso da leucopenia, o que é que eu diria? A gente preconiza muito, não é? Uma suplementação, eu estou botando entre aspas, porque é possível que você não, fazendo alimentação saudável, se não está com o apetite prejudicado, nem tem nenhum problema gastrointestinal, né, que prejudique a absorção e a biodisponibilidade dos alimentos, porque assim, a gente ingere o alimento, mas existem muitos estudos mostrando que muitas vezes o povo do interior diz que sai na urina, não é? Ainda brinca assim, sai na urina, se não sair na grossa, sai na fina, mas não é bem assim, porque se você exagerar nas quantidades, a gente pode lesar os rins, não é? Então, vamos ter cuidado com esse modismo dos chás. Os chás são bons, em pequenas quantidades, e de preferência, não é? Indicados por um nutricionista ou farmacêutico, né? Que nas farmácias de manipulação, eles podem perfeitamente indicar em termos das quantidades. Mas, assim, o que você deve fazer é aumentar a ingestão de frutas, de verduras e de ácidos graxos ômega 3, através de quê? Do simples azeite de oliva, da castanha do caju que nós temos acesso, da castanha do Pará, não é? Então, a gente encontra, né, castanha do Pará, ela é mais cara, eu acho que no sul, não sei, é um pouco cara, mas a gente não precisa de grandes quantidades, aí está a vantagem. Às vezes você dá o mesmo valor que você vai dar em um pacote de biscoito, né? Por exemplo, ultraprocessados que a gente não indica, né? Os alimentos ultraprocessados, já quem está falando de alimentação saudável, tirem da vida os refrigerantes, os alimentos ultraprocessados, que são os pacotões lindos e maravilhosos, a começar pelas crianças, que nos preocupa bastante, porque nós estamos ficando com índices bastante elevados de crianças e adolescentes com sobrepeso e já com obesidade. E aí, professor Raul, que está nos ouvindo, que é um estudioso, junto com o seu grupo da programação metabólica, a gente está programando essa criança e esse adolescente para problemas futuros, como, por exemplo, diabetes e hipertensão. Não é? Doutora Tereza. Então, finalmente, aqui para fechar esse bloquinho, com relação a maçã, inhame e água de coco, ótimo, porque a maçã, ela tem polifenóis, não é? Ela tem polifenóis. O inhame, ele é muito rico em cálcio, rico em vitaminas em menor quantidade e minerais. E a água de coco é muito famosa também por ser rica em potássio, não é? E em outros minerais, potássio, magnésio e outros minerais, que todos esses em quantidades apropriadas, porque não vai sair todo mundo dessa live correndo para se encher de água de coco, não. A gente precisa variar. A gente escolhe 5 a 6 frutas. Nutricionista, né, os nutricionistas sempre orientam, façam ingestão de 3 a 4 frutas no período da manhã, no café da manhã, concentre uma quantidade boa de alimentos, né, que a gente chama de protetores, no café da manhã, no lanche, né, frutas cítricas, os cítricos, como laranja, limão, que Genivaldo colocou aqui, não precisa misturar. Se você gostar de misturar, misture.
né? Mas você pode tomar o suco de limão. Agora, não deixe guardado na geladeira, porque boa parte da vitamina C vai-se embora, não é? Ok. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que Ok, aí doutora. já fica bom. Isso. Você já Olha, pode... Eu vou ter que abrir mais uma remessa de questões. Prepara a mãozinha aí e a sua, enquanto descansa a garganta, e o seu papelzinho aí para fazer as anotações. Vamos lá. Já tem gente dizendo que é preciso fazer a segunda e a terceira live, viu? Tem gente elogiando a agricultura familiar, porque não tem veneno, não tem agrotóxico. Própolis, limão e cúrcuma. É isso. Mais gengibre e vinagre maçã. Tem gente aqui recomendando, tem muitos elogios. Deixa-me ver se tem alguma outra aqui. Doutora Tereza, existe dieta milagrosa contra a Covid-19? Qual a importância... Isso, anote aí. Doutor Raul, qual a importância de um prato colorido? Tá? Tem uma pergunta aqui de Adriana, a senhora já respondeu, que é em relação aos alimentos que aumentam a imunidade, né? E tem uma pergunta insistente aí do amigo Gilmário Agra sobre água com limão. Água com limão. E por último, José Borba Júnior, que é advogado, grande amigo, primo nosso. Pitomba e ingá, tem nutrientes? Agora é com a senhora. Tem. Nossa Senhora. Eu adorava. Eu só acho pitomba aí em Pernambuco. Aqui não tem pitomba. Aqui tem até festa. Se tiver uma festa da pitomba. Lugar, só se for lá no oeste da Bahia, né, no centro-oeste, mas eu não conheço pitomba aqui não. Mas eu conheço bastante pitomba, né? Pode falar comigo que eu sou meio baiana, meio pernambucana, fiquei 6 anos aí. E aí não podia ver um caixinho de pitomba pendurado ali naquelas barraquinhas, no fiteiro. Olha, aí, cuidado, viu? São 16h42 e quando der 17 horas o Instagram fecha a live. Vamos lá. Em 3 minutos eu respondo essas questões aqui. Me controle, Maravilha. Viu? Eu sou muito falante, me controle. A questão do gengibre, da maçã e da cúrcuma, justamente quando eu falei da maçã, eu falei que ela é rica em polifenóis. E esses polifenóis, eles são, né, a gente chama substâncias fenólicas, ou polifenóis, são várias, né? Lembrei que a minha colega que eu citei, Jaísa Medeiros, ela está iniciando uma pesquisa com quercetina. A quercetina é da cebola. E ela está mais concentrada na casca. A quercetina é um polifenol, não é? A maçã tem esse polifenol, não é? E a cúrcuma, que alguém aí colocou, tem uma substância, o nome é originário, curcumina. Essa substância, que é aquele pozinho amarelo que a gente compra, eu peguei a planta e trouxe aqui, deixa eu abaixar aqui para pegar para as pessoas conhecerem. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É uma cúrcuma, é uma planta. Eu plantei vários pezinhos aqui. Você pode, numa feira orgânica, comprar as raizinhas, ralar simplesmente secas e consumir, seca ao sol. E você pode pegar uma dessas raizinhas e plantar e ter na sua casa. Aí, de vez em quando, eu tiro 1 ou 2 raízes, a planta continua aí, não precisa tirar. E aí a gente vai melhorando a nossa imunidade. Então, a curcumina tem propriedades anti-inflamatórias. E se a gente vê que a Covid-19 como uma doença respiratória extremamente agressiva, com vários aspectos, inclusive até sequelas, que a gente não imaginava, nós temos que procurar fazer alimentação saudável, cardioprotetora, né? Não usar, se for possível, nenhum alimento, infelizmente, vou ter que dizer, desses alimentos crus comprados em supermercado, porque todos eles têm altíssimas taxas de agrotóxicos. Evitemos os transgênicos, que fica difícil. Você vê aquele tomate enorme, assim, bonitão, você pensa ali, tá cheio de licopeno, que é
a substância, né, o polifenol do tomate. Os vermelhos têm licopeno. Mas acontece que ele está tão cheio de agrotóxico, morango lindo e maravilhoso, cheio de agrotóxico. Então, é preciso que a gente vá apelar para os orgânicos, não é? O prato colorido que o professor Raul falou, e aí eu já digo, não há dieta milagrosa, para nada, muito menos para a Covid. Mas se a gente tem um sistema imunológico capaz de responder às agressões provocadas pelo vírus, possivelmente nós teremos mais chance de nos recuperarmos, não é? Então, eu coloquei aqui rapidamente, até para responder o colorido que o professor Raul falou, o prato colorido, ele nada mais vai ser do que essa variedade que eu estou falando. Não vá nessa onda, eu vou comer batata doce, já conheci muita gente, muitos pacientes nossos, aqui no ambulatório que a gente atende o Magalhães Neto, não é? Que é o Magalhães Neto é do complexo do Hospital das Clínicas, porque que a gente tem separado o ambulatório. Dizendo, eu estou comendo, eu sou atleta e eu estou comendo batata doce e frango todos os dias. Aí a gente bota a mão na cabeça, né? Então você tem que variar a alimentação, tem que comer peixe, frango, carne bovina, carne suína, carne de carneiro, não é? Aumentar, olha o que eu vou dizer agora, Luiz, porque aí a maioria das pessoas não sabe. Como nós vivemos no litoral, e aí eu digo que é a nossa santa ignorância, não se sabe que um punhadinho de ostra é riquíssima em zinco e melhora, não tem aí como é o nome daquele pequenininho, sarnambi, não é? O pessoal chama também de unha de véio, tem vários nominhos. Que se pesca aí em Maria Farinha, nesses lugares que tem mangue. Pois aqui onde eu moro, os mariscos, de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Os mariscos, as ostras, têm altíssimo teor de zinco, é isso que eu queria colocar. Que o ferro, o zinco, não é? O magnésio, eles são minerais, particularmente o zinco, muito importantes para melhorar a imunidade, né? São as vitaminas e os minerais. Então, esse prato colorido, meu querido professor Raul e a todos que nos ouvem, se você rala a beterraba, você vai ter um tipo de polifenol, aquela cor roxa. Se você come algumas uvas, você tem o reverastrol. Reverastrol, é um palavrão, né? Mas, principalmente na casca da uva, e é a casca da uva que dá aquela cor ao vinho. Vamos tomar em pequenas quantidades, mas vamos tomar suco de uva natural, que na época da safra, uva não é caro, você pode comprar e fazer sucos e congelar, não é? E dar para o menino, lembra fazer sorvete em casa, essas coisas. Então, e também tem estratégias para se diminuir a quantidade de agrotóxico que, infelizmente, colocam também nas uvas, que é você fazer uma solução de bicarbonato após higienizar. Tem umas estratégias aí que depois eu posso colocar para a gente não adentrar por aí, porque a higienização, particularmente nesse momento, é extremamente importante com água sanitária, mas tem estratégia porque o bicarbonato, uma vez acrescentado à água, ele interage com essas substâncias que fazem parte dos agrotóxicos, formando sais inofensivos. Mas aí a gente pode ver isso depois. Doutora, não esqueça da água com limão, porque o Gilmário Agra, que está chamando a senhora de arretada, está aí, ó, doido para saber. E a professora Betânia, logo no comecinho, também perguntou sobre a importância da água, viu? Nós temos, são 16 horas e 49 minutos. Eu acho que 5 minutos dá. Vamos rapidinho. Né? E Gilberto, que é conhecido como Tim Maia, olha, Gilberto, que é conhecido como Tim Maia, daqui, de Paulista, Pernambuco, perguntou, o que é que a gente faz para baixar a glicose de forma natural? Pronto. Agora... tem uma porção de estratégias aí, mas eu me prontifico depois a conversar com ele à parte, não é? Porque são estratégias na alimentação que eu falei naquele momento dos alimentos com alto índice glicêmico. Então, se tem alto índice glicêmico, você vai evitar, não é? Mas para a gente não adentrar sobre isso agora, não é? E responder as questões,
eu me prontifico depois a conversar aí com o nosso companheiro para poder fazer uma orientação melhor para baixar a glicemia, não é? Pois não. E ou minimizar, ou a depender da glicemia dele, se não tiver tão alta, ele pode até se livrar da medicação. Mas me perguntaram sobre pitomba, a água de limão, não foi? Então, pitomba é rico em vitamina C, sim. Vitamina C, vitamina A, tá certo? Eu me lembro, eu fui para Recife, me lembrei do professor Malaquias Batista Filho, que está bem vivo aí, com 80 e poucos anos, professor Eulálio, professores maravilhosos. Trabalha no IMIP, Eulálio né? Esse doutor Malaquias trabalha no IMIP, eu acho, né? Malaquias e Eulálio. E a gente fez uma pesquisa com palma. Essa palma forrageira que se usa para animais. E a palma é mais rica. Estou falando aí para o povo que mora aí nessa região, eu esqueci o nome, acho que é Bezerros, né? Não tem Bezerros é agreste. E tem o sertão, as pessoas já plantam palma a partir do agreste. Pois é, eu estive em Bezerros e a gente fez uma demonstração e tal. Eu tenho um livrinho também, é muita coisa, viu, Luiz? Tem um livreto que a gente fez aí na época, 2 livretos, mostrando que as pessoas não se envergonhem de comer palma. Que palma é saudável, é riquíssima em vitamina A, mais do que muitos vegetais que a gente come no nosso cotidiano. O famoso cortadinho de palma, suco de palma, né? Doce com palma. Enfim, olha aí um alimento riquíssimo em vitamina A de baixo ou zero custo. Então, eu vivia fazendo coisas aí, professor, pelo incentivo do professor Malaquias, embora não tivesse, no momento, nada a ver com a questão do mestrado e do doutorado. Água de limão, sim, eu tomo todos os dias. Porque mas tome na mesma hora. Essa história de suco, seja do que for guardado na geladeira para depois, não faça isso. Porque em poucas horas, 1h30, 2 horas, a vitamina C, ela interage com o oxigênio do ar, né? E ela vai-se embora em boa parte, né? Perde-se mais do que a metade. Se você deixar para outro dia, vai ficar a cor do suco, mas você já não está ingerindo a vitamina C. Então, faça um suco com a casca sim, mas a casca tem outras substâncias também. Tem a vitamina C e tem outras substâncias. E é bom tomar água de limão todos os dias. Não precisa aquela história de água morna, não. Tome com sua água fria, natural, do filtro, ou geladinha mesmo, a seu gosto. De preferência sem açúcar, eu tomo sem açúcar e não tenho diabetes, para a gente reduzir um pouco a quantidade de carboidrato simples. Mas pode começar a fazer hábito, viu, Luiz? De suco de limão, limãozinho espremido na água, não precisa bater. Se quiser bater, mas se bater, tome rapidamente com as pessoas e pronto. E aí você me falou outra coisa aí, além do suco de limão, eu já me perdi aqui um pouco. Me relembre aí. A professora Betânia pediu para a senhora comentar sobre a água. Simplesmente a água, né? Agora, veja bem, tem aqui 4 questões, 4 perguntas. Tem gente falando sobre o inhame cru, cozido com água de coco, né? Acho que a doutora já comentou, né? Então, eu acho que, por conta do horário também, doutora, eu quero lhe dizer que tem muita gente pedindo uma segunda e uma terceira live. Eu não sei se você pode prometer isso. Eu acho complicado, né? Mas assim, por mim eu ficaria aqui 3 horas, 4 horas. Mas eu sei que você tem uma agenda muito concorrida. Então faça o seguinte, olha, divulgue algum site, alguma rede social, algum link onde as pessoas podem também encontrar muitas informações. E depois a gente vê essa possibilidade de retorno, tá bom? Ok. Mas, assim, eu queria voltar um pouco para dizer, para falar sobre o seguinte, não é? Que, deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui para a gente não se perder. Que às vezes as pessoas... 6 minutos, a gente só tem 6 minutos. Eu lhe dou 3. 6 minutos, né? Eu queria enfatizar que a questão da vitamina D, porque se as fontes alimentares de vitamina D são os peixes, óleo de peixe, lembra? Óleo de figa de bacalhau, aquela emulsão, não sei das quantas, Scott. Tomei. Você é rico em vitamina D. Porém,
Se a gente não tiver um tempo de sol, a gente não sintetiza a vitamina D. Porque a forma como a vitamina D está nos alimentos, ela precisa da vitamina D do sol, né? Vitamina D3. Então, a gente coma ovo, tome óleo de peixe, pequenas quantidades, nada de comer uma dúzia de ovos, não. Viu? Luiz, é 1 por dia, 2 no máximo se você estiver fazendo atividade física. Poxa, aí para eu não me esquecer. Eu tenho um colega ciclista que come uma capacha, aqui a gente chama de capacha, com 24 ovos em uma semana. Pois é, eu não conheço esse trabalho, esse estudo, não é? Eu desconheço, não vou dizer ao companheiro que, mas o conhecimento, até o ponto que eu tenho conhecimento, uma quantidade exagerada, porque as pessoas às vezes não sabem que a clara do ovo, via de regra, um ovo médio, ele tem cerca de 25 gramas de albumina. Albumina é proteína pura, né? Então, isso pode fazer com que sobrecarregue o rim desse indivíduo. É um recado que eu estou dando para todos. Muito cuidado com esses modismos, porque depois a gente pode pagar com insuficiência renal. Não é? Sem exageros, com parcimônia. Doutora Tereza, eu lhe peço perdão, mas nós estamos chegando, de fato, ao final. Eu quero lhe agradecer imensamente, dizer para essas pessoas que esta live vai ficar gravada e disponível para quem quiser rever, inclusive para multiplicar para outras pessoas. Eu sempre revejo as minhas lives à noite. Ontem foi sobre fisioterapia, agora sobre nutrição e imunidade. Amanhã será sobre intolerância religiosa, que é um tema muito delicado, amanhã às 16 horas. Mas eu quero dizer para a senhora, eu quero dizer para a doutora Tereza o seguinte, aquela frasezinha, olha, para todo mundo que está aí, que seu alimento seja seu remédio e seu remédio seu alimento. Hipócrates. Então, em nome de todas as pessoas que nos acompanham aqui todos os dias, muito obrigado de coração. E eu vou lhe contar uma coisa que talvez você não saiba. O nome de Maria Bethânia foi inspirado em uma canção de Capiba. Sabia dessa? Maravilha. Não, eu não olha sabia. Olha a relação Bahia-Pernambuco. Vivendo e aprendendo. Tá vendo? Capiba escreveu. Pois é, Capiba escreveu: Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Uma belíssima canção. E aí Caetano Veloso influenciou Dona Canô. Mainha, por que não Maria Bethânia? Maria Bethânia. Que lindo. Minha querida. Olha, minha querida, um grande abraço e a gente pode pensar. Isso, vá. A gente pode pensar, não é? A gente pode pensar numa nova live, né, onde a gente possa responder melhor. E eu não fiz o Instagram, mas você sabe, você colocou, nós temos muitas atribuições, né? A escola de nutrição, a gente está de vento em popa para construir esse semestre suplementar, temos muito trabalho pela frente, mas a gente não se furta, não. Eu acho muito importante que nós saiamos do muro da universidade, das universidades, e que a gente tenha a oportunidade de estar conversando com as pessoas. Essa live, né, nos torna, nos engrandece, mas não é para nos envaidecer, é para nos engrandecer, porque a gente pode chegar à população, às pessoas, de coração aberto, para dizer, nós temos que dar retorno à sociedade que tanto paga, não é? Que a sociedade é que paga para que nós sejamos professores e profissionais de saúde e servidores públicos de uma forma geral. Eu quero deixar uma mensagem aqui para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, essa juventude maravilhosa que é o futuro do nosso país, que nós temos o dever ético, moral, de construirmos um país melhor para essa juventude, para as crianças que estão nascendo hoje nas maternidades públicas. E é para isso que nós temos que servir. Né? Os nossos pais diziam, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, fora a Covid, e que esse governo que está aí, a gente consiga fazer o impedimento e nos livremos disso aí, porque são muitas coisas que estão aí pela frente
e a luta tem que continuar. Não é? Doutora Tereza Cristina Bonfim de Jesus Deiró, que Deus lhe abençoe e lhe dê muitos anos de vida e que essa generosidade nunca seque, porque carinho não tem fim. Um beijo no coração. Muito obrigado. Eu é que agradeço, viu? Obrigada, um grande abraço, um grande